Estamos vivendo aqui na nossa paróquia esta semana são mediações para apoiar e reavivar as nossas famílias. E de fato este tema de hoje ele precisava e entrou por providência divina entrar para a gente conversar um pouco sobre, porque o perdão não é um penduricalho, ele é algo essencial para as relações fraternas, para a relação família. E já de cara a gente pode tirar um aprendizado. O Evangelho não diz que o perdão é fácil. Não diz isso aqui. O discurso que fora proclamado aqui é chamado discurso comunitário, ou discurso eclesial, ou discurso para a família. Porque trata da relação dos membros da família, da comunidade. Nós temos a nossa família de sangue, depois quebramos os laços com ela, como Jesus nos ensinou no Evangelho, pertencemos à grande família dos irmãos de Jesus, filhos adotivos de Deus que é Pai, amoroso, misericordioso, que perdoa tudo e que não se cansa de perdoar. A gente precisa deixar Deus ser Deus, Deus ser o que Ele é: amor, paciência e perdão. Então a liturgia de hoje está falando justamente desta capacidade do perdão entre os irmãos. Eu já falei para vocês que quando escrevi a mensagem do Dia dos Pais, alguém me disse assim: está muito bonito, padre, mas o meu pai não foi nada disso. Eu falei assim: mas eu não escrevi para o seu pai, nem para o meu. Eu escrevi falando do Pai do céu, de como Ele é, e que os pais da terra devem olhar para o Pai do céu, para guiar, para pastorear, para cuidar. Então eu disse: perdoa ele, porque o Pai do céu perdoa tudo, perdoa seu pai. Eu perdoo o meu, perdoa sua mãe, perdoa o seu esposo, perdoa a sua esposa. Ele não é perfeito. Quem é que disse que é perfeito? Procura um amor, não precisa ser perfeito, porque perfeito não tem. E nem adianta ser José, porque ele já é de Maria. Mas se é amor, já basta. Se teu irmão pecar, já colocou a possibilidade. São Paulo falou que o pecado me habita. Diz que o justo peca 7 vezes no dia. Coitadinho de nós, que somos folgados à vontade de Deus. A grande questão aqui do Evangelho é que na pergunta de Pedro tem uma convicção. Como que é a pergunta de Pedro? Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Ele já colocou uma condição, ele já colocou um limite. Tem uma convicção por trás da pergunta dele, percebe? Quantas vezes que eu devo perdoar? Ele está dizendo assim, trocando em miúdos: se deve perdoar, mas deve haver limites. E esse limite é quantos? 7, que já é o número da perfeição, né? 7 vezes. Vou te perdoar 7 vezes, literalmente 7 vezes. Os rabinos no tempo de Jesus aconselhavam a perdoar só 3 vezes. A gente é meio rabino nesse sentido, né? A primeira passa, a terceira é a última vez.
Veja, a lógica da antiga religião já está superada, e Pedro queria ser elogiado. 7 já está bom demais. Ele queria ser elogiado ainda por Jesus. Eu vou perdoar, mas tem que ter um limite. E eles estavam indo bem, gente. Eles tinham deixado a casa, tinham deixado a família, tinham deixado tudo. Isso aí não foi difícil para eles não, até porque Pedro só tinha uma redezinha velha. Pouca coisa que ele tinha, não tinha muita coisa nada não. Estava indo muito bem. Tinha renunciado tudo. Estava lá com a sua barca, pescador. Mas quando Jesus falou para eles desta exigência aqui, aí se você continuar o evangelho, ele vai falar assim: aumenta a nossa fé, Senhor. Quer dizer, nós não vamos dar conta disso não. Capacidade de perdoar. E se você não perdoa, você fica segurando uma brasa quente na sua mão e fica se machucando com aquela brasa quente, sozinho. Perdão cura. Por isso que ele é essencial. Mas só que tem uma insistência deles em querer medir. Vamos medir quantitativamente aquilo que deve ser ilimitado. O amor deve ser ilimitado. Eles querem medir o amor. Não se mede o amor. O amor não tem medidas. Não cantou Roberto Carlos lá para Maria Rita? Amor sem limites. É assim o amor de Deus por nós. É assim o amor de Deus por nossas famílias. Mas tem uma insistência na pergunta dele. Vamos colocar limite nisso aí. A gente é danado para colocar limite, né? Os pais têm que colocar limite nos filhos. Só que tem uma coisa que não tem limites: o amor, o perdão. Esse é o grande ensinamento de hoje. Não há espaço para os números aqui, no que diz respeito ao perdão na família, na comunidade cristã. O perdão é ilimitado, o perdão é incontável, nem é 490. É ilimitado, é sempre. Por quê? Porque as relações em família devem refletir o amor misericordioso do Pai. Então o Evangelho está falando deste Pai bondoso, amoroso, da abundância do perdão. E ao mesmo tempo está alertando para a nossa mesquinhez, para a nossa pequenez, para a nossa dificuldade que temos de colocar em prática o perdão. E aí fica aí sofrendo, segurando uma brasa quente na sua mão. Superar essa dificuldade. Pode até as panelas voar em casa, mas não pode dormir sem dar o perdão. Mas como, padre, que eu vou pedir perdão? Como é que é esse perdão? Não precisa de se ajoelhar, não precisa fazer cena, não precisa fazer teatro. Basta um olhar, basta uma carícia, basta um toque. Sabedoria, né? O casal discutiu lá, um foi dormir para um lado, outro para o outro. Tem sabedoria aqui? Não, claro que não. Cortou o diálogo, cortou a relação fraterna, a relação amorosa. Agora houve lá uma discussão, houve uma crise, porque casamento é crise do começo ao fim. Meu amor, foi uma tempestade, passou, olha aí. Aí tem sabedoria, aí tem luz, aí é a glória de Deus que nós falávamos ontem, brilhando nas nossas famílias. 3 palavras o Papa insiste para que nas famílias tenham paz. Já cansei de falar, vou repetir de novo. Aí vocês acham tudo bonito, não sei se estão colocando em prática. Que o rebelde é aquele que não escuta, não ouve a palavra de Deus. E as palavras são: com licença, que eu sou casado, mas não sou invasor da vida do outro, obrigado. E quando me dei conta que fiz algo errado, desculpa. Se cultivar essas 3 palavras na sua casa, sua família vai ter paz, a sua família vai ter alegria, você vai ser muito feliz. Você está disposto a perdoar?
está disposto a perdoar aquela coisa que ele fez, que ela fez, aquela ofensa, às vezes aquela mágoa, aquele ressentimento? Senão é inútil, senão é em vão você pedir perdão ao Senhor, se você não tem disposição para perdoar. Por quê? Porque o perdão é graça, o perdão é dom, os dons são dados. Deus já te perdoou, Ele não vai te perdoar não, Ele já perdoou lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, isso é desculpa esfarrapada, isso aí que é o perdão, tá? A minha mãe falou isso para mim um dia: você perdoa seu pai, bobo? Ele não sabe nem o que está fazendo não, ele trabalhou muito novo, etc e tal, perdoa ele. Sabedoria. Tudo que a gente recebe de Deus é dom. Se é dom, é de graça, é para ser doado. Você não recebeu o perdão? Já não foi dado na cruz? Então agora dá o perdão. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Sabedoria. Eu perdoo porque Ele me perdoa por primeiro. Não é que eu preciso perdoar para Deus me perdoar, não, é o contrário. Porque Ele me perdoa, então eu recebi de graça o perdão, de graça recebeis, de graça deveis dar. Tudo que é dom é para ser doado. Então dê esse perdão para você viver e ficar em paz, reconciliado com Deus, com o mundo, com as coisas, com as pessoas e consigo mesmo. O servo perdoado aqui no Evangelho se mostra incapaz de partilhar. E aí, se eu não sou capaz de partilhar, eu me autocondeno. Então, São Mateus está prevenindo as nossas famílias da hipocrisia, da mesquinhez, de não dar o perdão, de não partilhar o perdão. Não reter para si aquilo que é dom de Deus, aquilo que é graça divina. Partilhar, portanto, o perdão. Evitar esse perigo na família de reter para si o perdão, mas partilhar o perdão. Porque se eu não partilho o perdão, e na família a gente precisa aprender mais a linguagem de Jesus, se eu não dou o perdão, então não estou vivendo condizente com os ensinamentos de Jesus. Talvez você esteja aí como os discípulos no final: aumenta a minha fé, Senhor. É isso mesmo, aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta a nossa capacidade de perdoar, de amar. Para de classificar, isso aqui é perdoável, isso aqui não é, isso aqui eu perdoo, isso aqui eu não perdoo, porque Deus não faz isso. Deus perdoa tudo. Claro que tem que haver arrependimento, claro que tem que haver contrição, não atrição. Às vezes a gente quer tirar um peso da nossa consciência, fazer um desencargo de consciência de qualquer jeito. Não, precisa ter contrição, ou seja, arrependimento. Perceber que aquilo que eu fiz ofendeu a Deus, prejudicou os meus irmãos, prejudicou a mim, porque o pecado faz isso com a gente. Então quem não se abre para perdoar o outro, também não está apto, não está preparado para acolher o perdão divino, que já foi dado, definitivamente na cruz, e que só é atualizado no sacramento da reconciliação, mas o perdão já foi dado. Por fim, o perdão é uma via de mão dupla. Eu acolho o perdão e depois eu vou repartir o perdão. É isso que é o perdão. Acolher o perdão de Deus. Depois que eu acolhi o perdão dele, então eu vou repartir o perdão. Às vezes, uma dica: às vezes a pessoa até já confessou um pecado, sabe? Mas ela diz assim: eu vou confessar de novo. Por trás, talvez ela não esteja nem pensando nisso, mas por trás desse querer confessar aquele pecado que já foi confessado e que já foi dado o perdão e atualizado pelo sacramento, por trás disso tem uma desconfiança: será que Deus me perdoou mesmo?
tem uma falta de confiança em Deus e no seu amor. Não duvidemos. Olha o Evangelho do amor, da bondade, e que não haja entre nós, nas nossas famílias, restrição do perdão. Aconteça o que acontecer, volte a ter confiança, volte a acreditar na sua família. Aconteça o que acontecer, perdoe sempre, porque Jesus nos ensinou. Não disse que é fácil, nem eu estou dizendo que é fácil, mas o perdão é essencial. O que a liturgia está nos mostrando é como Deus é um Pai bom, e a nossa dificuldade que nós temos, pela nossa mesquinhez, pela nossa hipocrisia de perdoar, e a gente fica aí, sofrendo tanto com a falta de perdão. Peçamos ao Espírito Santo o amor, a capacidade de perdoar sempre, como Deus nos perdoa e nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.